Fala família, tudo bem com vocês? Bem, aqui estou eu. Para você que chegou até esse vídeo, seja muito bem-vindo. E bom pessoal, hoje eu vou começar um vídeo, como de costume, aqui no meu quarto, né? Tenho feito vários vídeos aí para vocês dirigindo, mostrando as cidades, os bairros, né? Por onde eu passei. E enfim, eu sempre vou conversando um pouco, né, falando meu ponto de vista de certas coisas e minha opinião, enfim. Bom, o vídeo de hoje, como você já está vendo aí no título, eu resolvi juntar algumas experiências da minha vida. Eu resolvi fazer tipo uma retrospectiva desse meu processo, né? Esse meu processo de querer vencer, né? E por isso é esse o título do vídeo, né? Sem apoio, sem grana, sem desculpa, sem ninguém, apenas faça, né? E digamos que esse título ele me representa um pouco, né? Porque já tem um tempo aí que eu venho insistindo, né? E, bom, é um dos processos da vida para as coisas poderem dar certo, é a insistência, né? E bom pessoal, primeiramente eu não sou nenhum coach, né? Não sou nenhuma pessoa importante, né? Que como tem aí no mercado muitas pessoas que têm muito mais experiências do que eu, né? Eu sou apenas uma pessoa que acompanha elas, as pessoas grandes, né? Que estão aí no mundo da internet, que aconselham, que ensinam, e com as experiências deles ensina muitas vezes a gente também como agir, né, e como crescer, para quem realmente quer crescer. Bom, e dos fatores que muitas vezes a gente demora muito a começar, né, a dar o pontapé inicial, ao meu ponto de vista, é esperar estar pronto, né? Muitas vezes a gente espera ter certas qualificações para poder fazer certas coisas. E bom, ao meu ver, pessoal, esse é um ponto que eu acho que é o primeiro erro crucial, né, da vida, porque eu tiro como exemplo um pai, eu tiro como exemplo uma mãe que, poxa, ninguém ensinou, né, exatamente a mim, a minha esposa, um exemplo que somos pais, como cuidar de um filho, né? O que a gente sabe é o que a gente vê, mas na prática mesmo a gente só sabe quando a gente tá lá no momento com o filho, e a gente vai aprendendo cada dia mais com aquela tarefa, né, que a gente tem durante o dia. E por isso que eu começo esse vídeo falando, independente de tudo, faça sozinho, faça com medo, faça com vergonha, que na minha opinião, pessoal, para tudo na vida você tem que ter iniciativa própria, né? Não esperar estar pronto para poder começar. Eu sei que começar é a parte mais difícil, né? Para tudo a gente pode ter o melhor plano, a melhor ideia, porém quando a gente ainda não tem a atitude de pelo menos iniciar o processo, ele fica muito, muito mais difícil, né? E isso requer que a gente saia da zona de conforto. Primeiramente a gente tem que procurar absorver, procurar se inspirar para poder dar o pontapé inicial, né? E isso é o que faz a gente sair da zona de conforto. E uma das coisas importantes é você ter a noção de que, poxa, a vida é sua, né? E tudo que você vai ter daqui em diante vai ser de acordo com suas escolhas, né? Vai ser de acordo com a sua iniciativa para a sua vida. Porque, enfim, muitas vezes a gente quer também apoio, né? A gente quer ter alguém, quer ter uma ajuda externa para poder iniciar. E, bom, pessoal, a vida, ela em si, a gente, do início da nossa vida, a gente já começa só, né? Muitos de nós, né, viemos sozinhos para o mundo, né? Por mais que tenha um pai, uma mãe, ou alguma pessoa que vai ensinar pra gente, a gente aprende sozinho, né? Na hora da prova, o professor está ensinando, cabe a você escolher aprender ou não, para poder pôr em prática aquilo naquele momento, né?
na hora da prova, por exemplo, né? E chega até o ponto que você morre e você também está sozinho. Por isso é um dos fatores que às vezes eu tento levar em consideração para a minha vida pessoal, de que o saber que eu dependo só de mim, isso já é como uma alimentação já para minha alma, para poder insistir talvez em algo que eu queira. E o fato de ser sozinho não significa de que a gente não precise de outras pessoas. Obviamente a gente precisa muito do nosso próximo para a gente crescer, né? Como eu preciso de você. Preciso que você deixe seu like, preciso que você comente aí, né? Qual a sua opinião sobre o que eu estou falando, para eu poder também crescer, né? Mas o pontapé inicial para minha evolução tem que ser esse agora, que eu estou gravando, que eu resolvi falar aqui para vocês, entendeu? A gente precisa das pessoas, porém, o sonho é meu. E por isso é um dos fatores que eu preciso ter iniciativa para chegar até onde eu cheguei, para chegar até aqui. Bom, pessoal, e minha vida em si, desde criança, eu sempre fui um sonhador, né? Eu sempre sonhei com grandes coisas. Sonhava em ser músico, sonhava em ser ator, sonhava em, não sei, ser jogador de futebol, né? E eu, ao decorrer do tempo, eu tinha poucas iniciativas, né? Mas, assim, eu já tem 8 anos que eu tento esse lado, né, de trabalhar na internet, ganhar dinheiro com produção de conteúdo, gosto de edição, né? Por mais que não seja o melhor, eu sempre trato de me esforçar para poder fazer essas coisas que eu gosto. E, bem, já tem 8 anos que eu tô nesse rumo, porque apesar de eu querer desde muito cedo, quando eu casei, foi onde eu vi um incentivo para mim, né? Um incentivo pessoal, não que minha esposa me falava para me fazer isso ou aquilo, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Que às vezes é bom, desde cedo, né, a gente procurar um motivo, procurar um incentivo próprio para a gente não começar tarde, né? Porque eu comecei a fazer o que eu queria, né, mesmo depois que eu casei, né? Depois que eu vi que eu queria expandir, foi ali na época da pandemia, eu queria colocar para fora o sonho, né? Começou quando eu vi um vídeo de um amigo, que ele começou a fazer um vídeo tosco mesmo, um vídeo simples na internet, né? A gente viu até junto com outros amigos, naquele momento riram dele, né? Acharam engraçado, tipo, nada a ver, o cara tá fazendo aquilo, mas aquilo me tocou, né? Aquilo me fez reacender algo que eu queria tanto, mas eu sempre tinha vergonha, sempre tinha empecilhos, né, para começar, né, para fazer. E desde aquele momento eu tirei como lição. Aí, se o cara tá fazendo um vídeo desse, por que eu também posso fazer? E muitas das vezes a gente tem que passar por realidades, por situações assim, pra gente se ligar, né? Pra gente se dar conta de que poxa, não importa o que vão pensar, não importa o que as pessoas falam, né? Só vai e faz por você mesmo, vai, aprende e não espera estar pronto não, né? Eu lembro quando eu começava a gravar, eu não sabia nem o que falar, né? Os vídeos eram muito errôneos, né? As palavras, eu tinha que, poxa, eu demorava um dia inteiro para poder editar, né? E naquilo dali eu me dava conta de que eu, pelo menos agora sim eu me toquei, eu tô no caminho certo, que é só começar, vou pôr a câmera aqui, né, e vou começar a gravar. Por isso, pessoal, o que eu aconselho, faça, entendeu? Independente, não espere estar preparado. Crie desde cedo um propósito para sua vida, não espere, poxa, se casar, não espere ter um filho, não espere estar em situações que muitas das vezes vai ser até pior, né? No meu caso, na época que eu me casei, comecei a ter responsabilidades na vida, né? Comecei a ter contas, tinha que trabalhar e muitas das vezes não tinha tempo, né? Isso atrapalhava muito o meu progresso, né? De querer evoluir com aquilo, porque eu ainda não vivia, até hoje eu não vivo com isso, né? Obviamente. Mas, tipo, hoje eu consigo ter um pouco da experiência daquela época que eu comecei a gravar vídeo. Outro ponto que
É importante também para você apenas começar, é você observar seu ciclo, né? Às vezes você quer muito, eu não falo só em gravar vídeos, eu falo para tudo nessa vida, né? Para empreender, para, não sei, para fazer um teste vocacional, não sei, para começar a estudar uma carreira universitária, entendeu? Outra coisa que eu quero falar para vocês começarem a andar com pessoas que idealizam, que concordam, que pensam igual você, que pensam em evoluir, em crescer, né? Que pensam não somente em estar na zoação, em não levar as coisas a sério, em viver aquela vida normal, né? Aquela vida de viver o básico, né? E muitas das vezes você pode ser uma pessoa que parecida comigo, né? Uma pessoa que sonha bastante e tem coragem de ir atrás, né? Apenas não tá rodeado de pessoas que realmente te incentivem, né? E infelizmente muitas das vezes, que na maioria das vezes são seus amigos, sua família, muitas das vezes essas são as primeiras pessoas que vão rir, né? Que vão atrapalhar um pouco o teu processo de querer evoluir para outro patamar, para alcançar algo que você quer muito, né? As pessoas costumam até ridicularizar coisas assim, como a fama, né? Como trabalhar falando, ensinando, né? Como trabalhar com redes sociais, com mídias, com produção de conteúdo. E daí já leva ao outro ponto, né? Que muitas vezes as pessoas não têm coragem, elas não querem que você faça o que muitas das vezes até elas querem fazer. E você tem que tomar isso como uma lição para a sua vida a respeito de procurar sempre as boas influências para aquilo que você quer, não ter medo, né? Para você não ser mais uma pessoa covarde, né? Muitas das vezes o que eu observo sobre mim mesmo, né? Sobre minha vida, sobre às vezes rodear pessoas, e às vezes a gente é influenciado a ser covarde, né? Às vezes a gente nem é covarde, mas por conta disso a gente se amedronta e a gente abandona um propósito maior por conta de más influências. Gente covarde, ela te paralisa, né? E eu tenho até experiências próprias de... Eu não estou querendo dizer que as pessoas que estavam à minha volta eram pessoas ruins, eram pessoas que não queriam ver o progresso das pessoas, né? Evolução, né? Apesar de que muita gente não quer ver tu crescer, não quer ver tu grande, né? Por exemplo, eu via situações em que às vezes uns amigos comentavam: fulano, tu viu, ele passou num concurso, né? Ele tá, agora é isso, é aquilo, né? Como é que pode um cara que a gente zoava e tal, era o zoado, né? Todo mundo tirava onda com ele pra ver onde é que ele tá. Aí daí nesses comentários, eu lembro que eu cheguei até a pensar, pra você ver como é, né? Muitas das vezes a gente tá na roda dos mais bacana, do pessoal top, né? Dos descolados, né? E a gente não para pensar no tempo que a gente perde, às vezes, por estar nesse ciclo de amizades que cegam a gente para um futuro, né? E é algo que eu aprendi muito, né? Aprendi tarde. E por isso a ideia de eu estar fazendo esse vídeo para que você aprenda cedo. Procure um propósito cedo na sua vida, né? Escute esses conselhos. Eu tenho certeza que se você escuta tudo que eu vou falar, né? Não pode ser as melhores palavras, mas eu tenho certeza, né, que você vai conseguir um patamar melhor, né, entre seus semelhantes, entre seus amigos. Tire todos os seus planos do papel, né, e coloque tudo em prática, que eu tenho certeza que o caminho ele tá aí livre para você poder ceifar, né, para você poder colher tudo que o mundo te possibilita, né? Por isso um conselho: afaste-se dos covardes,
Não deixe que eles te paralisem, entendeu? Tem coragem e faz aquilo que tu sonha, poxa. E, bom, tenho certeza que esse é o caminho. Muitas das vezes você vai ter que seguir sozinho, né? Mas como tem aquele ditado, né? Melhor sozinho do que mal acompanhado. O próximo ponto que eu quero destacar com vocês é a importância de você perceber a energia, né? Que existe em tudo. Hoje eu me tornei uma pessoa que eu observo muito a energia. Eu acredito muito numa força do além, né? Que vem em tudo. E eu sempre procuro absorver as boas energias, porque tem energia boa e a energia ruim, né? A energia ruim é quando você vai contar muitas das vezes seu plano, seu desejo, suas ambições para alguém, aquela pessoa vai lá e derrama um balde de água fria, né? Se você não tiver uma blindagem contra aquilo, você vai absorver a energia que talvez aquela pessoa tenha, de isso não dá certo, esquece isso, né? Procure sempre, pessoal, procure inspirações, né? Procure buscar a Deus, principalmente, que é o topo dos nossos objetivos, né? E nisso, procure usar, absorver energias de pessoas que são influência de Deus, né? Neste mundo, né? Que ajudam a gente a se inspirar, ajudam a gente a buscar uma melhor qualidade de vida, ajuda a gente a buscar fartura para a nossa mesa, ajuda a gente a aprender algo, entendeu? Procure sempre ver quem realmente vai te fornecer uma energia positiva, porque muitas vezes a crítica, a zoação, né? O murmurar, né? Isso atrapalha o teu processo, né? E faz com que tu não avance para o nível que tu almeja para a tua vida. E por isso é uma coisa que eu gosto muito no meu pessoal, eu gosto muito de fazer, né? É orações simples, muitas das vezes não é nem se ajoelhar, né? Fechar os olhos. Às vezes eu estou no caminho, estou no meu objetivo e eu procuro orar, procuro evitar ao máximo absorver as más energias, né? E também uma coisa que eu aprendi é não gastar às vezes meu tempo, né, com pessoas que não querem aquilo que você tanto quer. Muitas das vezes você quer incluir alguma pessoa no teu sonho, quer trabalhar com outra pessoa, você conta e tal, planeja, mas a pessoa, poxa, não se anima, né? E às vezes a gente tá perdendo o nosso tempo com aquilo. Por isso que é um dos pontos que eu falei logo no início, né? Você sonha sozinho e segue teu rumo sozinho, né? Ali é o começo, né? De tudo. As coisas que tiverem de vir para você, com o tempo vai vir. Mas é isso, pessoal. Esse é o vídeo, né? Um vídeo um pouco mais tranquilo, né? Estudando algumas pessoas, estudando algumas coisas que eu li, né? E por isso eu resolvi fazer esse vídeo nesse formato para vocês, para que vocês tenham atitude, né? Para que independente, né, se você está preparado ou não, faça por você mesmo. Acredite no seu sonho, né? E não espere por ninguém para você alcançar tudo aquilo que você deseja. Não espere ter tudo nas mãos, né? Não escute o medo. Vai com fome, vai com medo, vai com vergonha. Mas apenas faça, né? E esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, o seu muito obrigado, né? E se você gostou desse formato de vídeo, deixa aí nos teus comentários, né? Aqui embaixo você pode se inscrever, apertar o like, né? E eu só tenho a agradecer por você ter chegado até aqui, tá bom? E obrigado, fica com Deus e até a próxima.